Saudações a todos, muito bom dia, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, né? Que é como afastar, né, os maus espíritos, como nos desvencilharmos da obsessão de espíritos das trevas, né? Como afastar espíritos trevosos, né? Espíritos obsessores, né? De que forma podemos nos proteger, né? Enfim, lembrando que afastar, né, é no sentido de nos proteger, né? Porque estes irmãos também precisam, né, da nossa ajuda, do nosso apoio, do nosso concurso, né? Mas o que eu traria aqui hoje, né, é uma forma, tá? Uma maneira, né, do encarnado, né, do espírito encarnado, se proteger contra possíveis ataques espirituais, né? Muitos médiums que não sabem que são médiums sem esta consciência, né? Muitos médiums indisciplinados, médiums novos, médiums sem educação, ou seja, sem alguns ensinamentos importantes, né? Acabam sendo, às vezes, vítimas destes ataques espirituais, porque não sabem, né, que são médiuns, não sabem se proteger, né? Muitos não estudam, não procuram se elevar espiritualmente, né? Então, existem muitos médiuns que não sabem que são médiuns, e muitos deles, né, são vítimas de ataques espirituais, muitos passam mal, têm sintomas físicos, né, desagradáveis. Enfim, todo médium que não se educa, que não procura ler, estudar e se reformar, né, ou seja, se modificar para melhor, pode fazer com que a sua vida seja surpreendida, né, por muitos fatores, né, muitos incidentes, né, enfim, pode prejudicar muito a vida destes médiums que não buscam pela espiritualidade, né? Então pode atrapalhar muito a vida quando um médium não tem consciência de sua mediunidade e não procura se espiritualizar, né? Ler, estudar, se modificar para melhor. Então, assim, este desequilíbrio pode, inclusive, comprometer não somente a saúde física, mas, inclusive, a mental, a energética e a espiritual, né? Afetando aí, então, né, a harmonia e o equilíbrio, né, dos chakras, dos corpos somáticos, né? Então, enfim, nós sabemos que existem corpos somáticos, né? Não somente o corpo físico, mas o duplo etérico, o perispírito, os corpos mentais, né? O corpo búdico, átmico, né? Enfim. Então, é como uma casca de cebola, né? Existem camadas, né, de corpos, além do físico, né? De corpos astrais, né? De corpos mentais, de corpos mais espirituais, sutis, elevados, né? Então, estes corpos somáticos, eles interagem uns com os outros, né? Eles meio que se interpenetram, né? E acabam entrando em comunicação uns com os outros, né? Existem estes gradientes, estes níveis, né?
justamente para que, por exemplo, o espírito possa, então, né, animar este corpo físico, né, e também trazer toda uma bagagem, né, de conhecimentos, habilidades, competências, dons, talentos, né? Enfim, o corpo físico ele é suscetível, tá, aos corpos espirituais, né? E vice-versa, né? Porque eles são interdependentes, né? Mas dependem uns dos outros também, né? Então, vocês podem ver que tudo é espiritual, né? Tudo é espiritual. Estamos temporariamente na carne, no corpo físico, mas somos espíritos, né? Basta ver que tudo que é matéria, um dia ela perece, desgasta, ela apodrece, vira pó, né? Mas o que é do espírito é eterno, né? Então, o mundo espiritual, né? A realidade espiritual é a verdadeira, né? Mas a realidade material, que é ilusória, é perene, transitória, ela é necessária para que o espírito, né, possa então vivenciar uma experiência, adquirindo conhecimentos, né? Ele também, de uma certa forma, adquire também maturidade, evolui, cresce, progride, né? Então é uma forma, né, que Deus, né, criou para que o espírito pudesse também evoluir de uma outra forma, porque existem evoluções em vários mundos, né? Evolução no mundo físico e evolução no mundo espiritual. Então Deus proporcionou ao espírito esta oportunidade de evoluir no mundo físico, tá? Porém, o mundo físico, né, é ilusório, porque o verdadeiro é o espiritual, né? Então, em um determinado tempo, em um determinado período, né, o espírito ele vivencia esta jornada, essa experiência para evoluir e crescer, tá? Então, é importante que o homem estude, né, as propriedades, né, do espírito. É importante que o homem estude sobre espiritualidade. É importante que o homem cultive a espiritualidade dentro de si, né? Da mesma forma que o nosso corpo físico precisa de alimento, comida, água, né, para sobreviver, o espírito precisa do alimento espiritual, né? Porque aquele espírito que não estuda, não lê, não procura se melhorar, né, é como a água parada que se deteriora, cria fungos, bactérias, micro-organismos deletérios, né, prejudicando e comprometendo toda a composição da água, né? Então, veja que não podemos ficar parados, né? No universo, tudo se movimenta, né? Desde a criação até os dias de hoje e infinitamente, o universo ele continua se expandindo, né? Deus não cessa de trabalhar, né? Deus sempre criou e sempre há de criar, então o movimento do universo é ininterrupto, né? É eterno. Então, o universo gosta de movimento, né? Temos que nos movimentar, né? Se ficarmos parados, adoecemos, né? Sabemos que o sedentarismo, né, ele mata, tá? Então, um corpo parado, né, ele começa, né, a criar certas doenças. Por exemplo, né, o sistema neuromúsculo esquelético, se ele ficar parado por muito tempo, ele começa a criar aderências, fibroses, calcificações, né? O corpo humano começa a travar, né? Começa a emperrar, porque ficou muito tempo parado, né? Então a circulação ela se torna mais defeituosa, né? Existe aí também um desequilíbrio fisiológico grande, né? A circulação fica comprometida, compromete músculos, ossos, sistema nervoso, órgãos, vísceras, glândulas,
sistema linfático, sistema arterial, capacidade cardiorrespiratória, né? Prejudica o cérebro, prejudica tudo, tudo. Acaba afetando o corpo, o organismo de uma forma geral, né? Ficar parado é semelhante à água parada, porque a água ficando parada, né? Ela se deteriora, ela não fica mais saudável para o consumo, né? Água parada, né, cria micro-organismos prejudiciais, né, para a saúde. Então, acaba criando fungos, bactérias, vírus, né? Então, é muito importante, né? É um exemplo, né, que tudo tem que estar em constante movimento, porque a energia precisa circular, né? Então, a energia, ela precisa circular, né? Na medicina tradicional chinesa, né, eles preconizam, né, que o Qi, que é a energia vital, né, conhecida como Qi no Japão, Prana na Índia, ela precisa circular no nosso organismo, né, para equilibrar, né, não somente os chakras, que são centros de energia, mas também para levar, né, vitalidade para todos os órgãos, vísceras, tecidos, células, né? Então, o Qi, a energia, né? Ela precisa circular no nosso corpo, porque se esta energia, se o Qi ficar estagnado, parado em algum ponto do corpo, ele começa então a gerar, criar doenças, né? Impossibilitando então, né, daquela energia fluir pelos canais, pelos meridianos, pelos vasos, artérias, ductos. Então, vocês veem que a energia precisa fluir, porque essa energia fluindo de forma adequada, né, todos os órgãos, vísceras, tecidos, células serão beneficiados, né? Não somente com a energia vital, mas pelo próprio oxigênio, né? O oxigênio precisa levar, né, para as células, né, este alimento tão importante para que elas possam continuar trabalhando, trazendo saúde para todo o organismo, todo o corpo, né? Então, pensando nisto, nesta estrutura complexa, conseguimos nos proteger se fizermos a nossa parte, ou seja, se nós nos alimentarmos bem, consumirmos água de forma adequada, praticarmos exercícios físicos, estaremos protegendo o nosso corpo, o nosso organismo. Depende somente de nós, tá? Para que alcancemos saúde plena, precisamos nos exercitar, tá? Seja uma caminhada, uma corrida, algum esporte, tá? Algum lazer, meditação, enfim, existem várias práticas esportivas benéficas para a saúde. É importante, né, nos alimentarmos bem, consumindo alimentos saudáveis, né, fazendo também uma boa ingesta de água, de líquidos, né, aliada à prática esportiva, tá? Sempre com bom senso, prudência, para aquelas pessoas que precisam de um acompanhamento profissional, né? Também é muito importante, né? Para aqueles que já têm uma certa prática, já têm segurança, já conseguem andar, né, com as próprias pernas de uma forma mais segura, né? Isso é muito importante. E existem aqueles que precisarão, né, de uma supervisão de um profissional qualificado para, então, orientar, ensinar, né, e acompanhar tais práticas esportivas, sempre com muito cuidado, né, supervisão, orientação, né, mas existem já aqueles que já possuem, né, maior experiência no assunto, né, e conseguem, né, levar adiante, continuar com suas práticas esportivas, né. Então, assim, o bom senso, sabedoria,
prudência, o cuidado sempre são muito importantes, né? Pratique atividades físicas ou exercícios físicos com consciência, tá? Levando sempre em consideração, né, de que o seu corpo, né, é um templo sagrado, né? É uma morada de Deus, né? Porque Deus está em nós, nós estamos em Deus, então temos que cuidar muito bem do nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico também se constitui numa morada, uma morada divina, já que a mônada, a centelha divina, a partícula de Deus, ou átomo de Deus, célula de Deus, né? Enfim, a mônada, ou espírito, tá? Animam este corpo, e o nosso corpo abriga, né, o nosso espírito, a nossa centelha divina, tá? A mônada. Então, é importante que cuidemos muito bem dos nossos corpos físicos, tratemos ele da melhor forma, né? Porque é uma morada. Existem muitas moradas na casa de Deus, como Jesus nos ensinou, né? Estas moradas não são somente planetas, estrelas, constelações, nebulosas, galáxias, universos, planos espirituais ou físicos, mas o nosso próprio corpo, que abriga esta partícula de Deus. Então temos que cuidar muito bem, de forma consciente, se alimentando bem, ingerindo água numa quantidade adequada, né? Tendo uma alimentação saudável, equilibrada, praticando exercícios físicos. E também a leitura, o estudo são muito importantes, porque se os músculos, os ossos, o sistema nervoso também, né? Enfim, coração, os pulmões, os rins, o fígado, o intestino, de uma forma geral, todos os órgãos, vísceras, células, né? O sistema neuromúsculo esquelético, todos eles precisam de atividade física, exercício físico, tá? E o nosso cérebro, né, nosso sistema nervoso central precisa de leitura, estudo, tá? Da mesma forma, se nós não nos exercitarmos, o nosso músculo ele atrofia, definha. E o cérebro, se não for utilizado através do estudo, da leitura, ele também atrofia e definha. Então, o cérebro tem que ser estimulado sempre como um músculo, tá? O músculo cresce, né? As fibras musculares, né? Os fusos musculares se desenvolvem, aumentam, crescem quando são estimulados de uma forma correta através dos exercícios físicos. E eles acabam protegendo também o corpo físico, né? Músculos grandes, fortes e saudáveis também são sinônimos de longevidade, tá? Eles protegem o corpo físico, inclusive os ossos, né? Os nervos, os tendões, as cápsulas, as articulações, né? Enfim, também as aponeuroses, né? Existe também, né, as aponeuroses, que são muito importantes também, tá? Mas o cérebro, que também é uma massa, né, um órgão importantíssimo ali do sistema nervoso, né? Ele precisa também de estímulos, porque se o cérebro não receber estímulos, com o tempo ele vai enfraquecendo, perdendo as conexões, as sinapses, né? Existem células neuronais, né? Os neurônios, né, compostos por axônios, dendritos, né, a bainha de mielina, enfim, eles precisam ser estimulados para que ocorram as sinapses, né, as comunicações entre os neurônios. Então, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, né, mais você aumenta a capacidade do cérebro de potencializar estas conexões, essas comunicações, essas sinapses entre os neurônios. Então, a leitura é muito importante, né? Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você estimula o seu cérebro
a desafios saudáveis, né? Desafios saudáveis, que são leituras, estudos cada vez mais complexos, desafiando o seu cérebro a resolver questões mais complexas. Tudo isto acaba ajudando o cérebro a se desenvolver mais, o cérebro fica mais forte, o cérebro fica melhor protegido contra vários tipos de doenças, tá bom? Então, alimentação saudável, prática de exercícios físicos e a leitura e o estudo são muito importantes também para a saúde mental, tá? E somando tudo isso, né, vocês veem que podemos cuidar do nosso corpo, protegê-lo, né, adquirindo estes hábitos saudáveis, né? Porém, podemos também proteger o nosso corpo, né, contra um outro tipo de influência que não seja física, né? Porque existem influências físicas, né, das quais temos que tomar cuidado, né? Os vícios, né? Vícios de todos os tipos, né? Também a exposição, né, a ambientes tóxicos, né? Devemos tomar certo tipo de cuidado, né? Por exemplo, devemos tomar cuidado com as bactérias, os vírus, né? Ambientes tóxicos, né? Com um risco de biossegurança, né? Sobre o risco, por exemplo, de uma infecção, uma inflamação, uma contaminação, né? Devemos nos proteger para não adquirirmos estas contaminações, sejam contaminação química, né, biológica, de qualquer outro tipo de natureza. Nós temos que nos proteger fisicamente para não receber estes ataques físicos. Temos que ter esta consciência, né, de nos proteger para assegurar, né, e salvaguardar, né, nossa integridade física, certo? Porém, podemos também proteger nossos corpos físicos, né, e o nosso espírito, os corpos somáticos, através dos ataques espirituais. E para que possamos nos proteger de eventuais ataques espirituais, precisamos nos espiritualizar. Lembre-se que eu disse, a leitura, o estudo são muito importantes, não somente para a saúde mental, psíquica, mas também para a nossa saúde física, energética e espiritual. Então, nós somos seres humanos em um corpo físico, né? Mas o nosso corpo físico, biológico, fisiológico, anatômico, biomecânico, é animado pelo espírito. Sem a presença do espírito, né, nosso corpo físico seria apenas uma massa, né, sem vida, sem animação. Poderíamos, por algum momento, até ter funções vitais, mas sem se movimentar, né, padeceríamos, né, morreríamos, né, porque o corpo precisa de movimento para não adoecer. E quem dá este movimento para o corpo humano é o espírito. É o espírito que anima o corpo físico e não o contrário, tá bom? Nós estamos em um corpo físico, mas nós somos espíritos. Nós não nos lembramos porque estamos no esquecimento, né? Quando encarnamos, viemos para esta vida, né, biológica, né, fisiológica, nós não nos lembramos devido ao véu do esquecimento, né? Que é uma bênção do nosso Deus. Mas o nosso corpo físico, ele precisa do espírito para se movimentar. Se não fosse o espírito, o nosso corpo físico teria apenas algumas funções, né, físicas, seria uma espécie de zumbi, né? Então, toda inteligência, capacidade, bagagem, todos os conhecimentos, competências, habilidades, dons, talentos estão no espírito. E o espírito passa
todo este arcabouço, esta enciclopédia de conhecimentos, né? Porque o espírito, ele tem muita... o espírito, ele já vivenciou muitas vidas, né? Em vários corpos físicos diferentes, né? O mesmo espírito, né, já encarnou em muitos corpos físicos diferentes, personalidades diferentes, almas, consciências diferentes, fractais de um mesmo espírito. Mas quando o ser humano nasce, né, com um cérebro novo, né, ele precisa, né, que o espírito anime aquele corpo, né, porque um embrião que se desenvolve, né, um feto que se desenvolve e um bebê que nasce, né, tudo é muito novo para aquele bebê que nasce. Então ele precisa reaprender, ele precisa aprender a andar, caminhar. O bebê, ele vai tendo as suas percepções, né, vai adquirindo sensações, potencializando suas percepções e sensações, né, físicas. Os seus sentidos vão sendo cada vez mais aguçados. Então, é um aprendizado que o corpo físico tem em uma nova existência, mas sem o espírito, aquele corpo físico não se animaria. Então, é o espírito que dá vida àquele corpo físico que nasce e que se desenvolve, cresce, amadurece, depois envelhece, né? Enfim, depois é um ciclo ininterrupto, né? Então, da mesma forma, precisamos também de conhecimentos espirituais para que possamos entender que nós estamos temporariamente em um corpo físico, mas nós somos espíritos imortais, né? Nós viemos da fonte, nós viemos de Deus, né? Deus está em nós, nós estamos em Deus. Então, a nossa ligação é com a fonte, é com Deus. Nós somos espíritos, estamos temporariamente em um corpo físico, tá? O nosso eu sou é a consciência de Deus condensada em nossa mônada. Então, nós precisamos nos proteger espiritualmente, né? Estudando, né? Nós precisamos também lapidar e burilar as virtudes do espírito, né? Quando nós compreendemos que nós somos seres espirituais, que nós viemos da fonte, podemos então potencializar a nossa conexão com Deus. Uma forma de nos protegermos contra perigos espirituais, ataques espirituais, obsessões complexas, é a nossa conexão com Deus, né? Quando estamos verdadeiramente conectados com Deus, quando estabelecemos uma sintonia, uma afinidade poderosa com Deus, e quando entramos em sua frequência, todo tipo de contrato, pacto, magia negra são quebrados quando você estabelece uma conexão verdadeira com Deus, você se modifica verdadeiramente para melhor, né? Você se transforma em um novo ser, né? Você se espiritualiza. Então, você eleva o seu padrão vibratório, né? Então, o mais importante é elevar o padrão vibratório, tá? Precisamos aprender e precisamos saber como elevar o nosso padrão vibratório, tá? Como dois ímãs que se repelem, porque suas polaridades estão ali invertidas, né? Da mesma forma, dois ímãs podem se atrair, tá? Então, é lei da física, é física quântica também. Então, assim, nós atrairemos espíritos se estivermos na mesma sintonia e frequência ondulatória ou energética daquele padrão vibratório. Então, semelhante atrai semelhante. É uma questão de física, tá? Então,
a depender do seu estado vibratório, você atrairá certos espíritos ou repelirá, expulsará certos espíritos. Então, precisamos elevar nossos pensamentos, precisamos elevar nossos sentimentos, precisamos elevar nossas emoções. Ou seja, precisamos nos sutilizar, tá? Precisamos purificar nossa mente, tá? Purificar nossas emoções, sentimentos. Como? Amando mais, perdoando mais, sendo mais tolerante, compreensivo, manso, humilde, honesto, sincero, generoso, caridoso, afetuoso, sensível, generoso. Precisamos buscar as virtudes do Espírito. Precisamos lapidar em nós as virtudes do Espírito. Precisamos burilar nossos princípios morais e espirituais. Quando conseguirmos nos modificar para melhor, eliminando más tendências, erradicando de nós todas as energias trevosas, quando conseguirmos expulsar de nós todo resquício de energia trevosa, né? A gente começa então a ficar mais leve, né? A gente começa a se elevar, né? A se sutilizar, né? E precisamos colocar em prática, porque o estudo é muito importante, ter conhecimentos também é muito importante, né? Mas inteligência é diferente de sabedoria, tá? Então, assim, nós temos que usar nossos conhecimentos e nossa inteligência, colocarmos em prática aquilo que sabemos e conhecemos de forma sábia, usar a sabedoria. Em alguns momentos, circunstâncias e situações, devemos agir de forma correta, né? Como Jesus nos ensinou e outros grandes mestres também nos ensinaram, né? Então, precisamos ser sempre luz, seja luz por onde você passar, tá? Devemos aprender a perdoar verdadeiramente, porque aquele que diz que perdoa, mas não esquece, não aceita, né? É hipócrita, não conhece o verdadeiro perdão, tá? O verdadeiro perdão é o esquecimento total das ofensas, das injúrias, né? E assim, aquele que diz que perdoa, mas não aceita ou não esquece, não perdoou verdadeiramente, tá bom? Está enganando a si mesmo, enganando os outros, mas não engana a Deus, tá? Então, o verdadeiro perdão é a libertação total de todas as mazelas. Então, devemos aprender a amar de forma incondicional, amar a todos, indistintamente, perdoar também e tratar do nosso semelhante, né? O nosso próximo, os nossos irmãos, né? Com muito amor, compreensão, né? Porque todos nós estamos ligados à fonte. Devemos saber amar com sabedoria, né? Amar o nosso semelhante, o nosso próximo, é algo que transcende, porque o amor é uma força, uma energia, tá? Então, para que possamos amar verdadeiramente, temos que ter conexão com Deus. Tendo conexão verdadeira com Deus, teremos conexão conosco e com o nosso próximo e com tudo aquilo que nos cerca. Todas as coisas. Teremos amor por todas as coisas. Tá? Então, devemos respeitar, né, as diferenças. Tá? Então, assim, devemos tratar as pessoas bem. Devemos nos esforçar ao máximo para que as nossas energias não nos comprometam, tá? Porque nossas energias, elas oscilam bastante, né?
ora estamos vibrando muito bem, ora tropeçamos, caímos, erramos, escorregamos, né? Sofremos uma queda. Então, nossas energias oscilam bastante. É preciso que nossas energias elas permaneçam em um tempo maior, de uma forma mais constante, em equilíbrio, tá? O grande problema é que a maioria dos seres humanos oscilam em suas emoções, sentimentos, né? Então, ora, um ser humano está em paz, tranquilidade, sereno, uma outra hora ele explode, fica com raiva, fúria, se torna agressivo. Então, as energias oscilam. Então, não adianta, né? Então, assim, todo aquele que vibra negativamente, seja através de suas emoções, como raiva, agressividade, maldade, maledicência, né, deboche, escárnio, calúnia, difamação, injúria, enfim, todo aquele que age no mal atrai para si, né, a companhia indesejada daqueles espíritos que estão vibrando no mesmo padrão de energia, tá? Então, para que possamos nos desvencilharmos destes ataques espirituais, para que possamos nos proteger contra os ataques espirituais, para que possamos também nos proteger contra possíveis obsessões complexas, magias negras, né? Para que possamos nos proteger melhor espiritualmente, é necessário que prestemos atenção em nossa conduta, em nossa postura, comportamento, em nossas atitudes, porque pode ser que uma boa parte do tempo estejamos pensando ou falando algo prejudicial ao nosso corpo físico e espiritual. Então, precisamos orar e vigiar. Só assim poderemos nos proteger melhor contra, né, os ataques espirituais, né? Existem sim, né, acordos, pactos, existem aí também magias negras, existem também algo que muitos dizem, né, que são dívidas, débitos, ou seja, né, processos kármicos, né? É claro que no universo existe uma lei de Deus, né, conhecida como causa e efeito, ação e reação. Então, aqui se faz, aqui se paga, ou seja, tudo que vai e volta, o mundo dá voltas, né, o mundo gira. Claro que o universo, com a sua sabedoria, né, ele vai dar exatamente aquilo que nós queremos, merecemos, ou seja, existe uma lei de atração, né, que nós acabamos atraindo aquilo que vibramos. Ou seja, nós colheremos aquilo que plantamos, né? Se você jogar uma bolinha de ping-pong ou uma bolinha de tênis na parede, ela vai retornar para você. É a lei de ação e reação. Com a mesma força que você joga contra a parede, ela retorna para você, né? Então, existe uma lei da física, a lei de ação e reação, lei de causa e efeito, né? Então, assim, existem sim, de acordo com as existências pretéritas, né? Existe aí também, né, muito, né, do que nós nos responsabilizamos, né? Temos uma responsabilidade muito grande. Nós não podemos terceirizar, né, achar um culpado, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontecemos conosco, tá? Não podemos, né, transferir, né, aquilo que nós estamos recebendo, tá? Não podemos usar esta muleta, esta desculpa e terceirizar a culpa a outros, porque nós somos responsáveis pelo nosso destino. O destino está em nossas mãos. Então, precisamos agora ter a consciência de fazermos o nosso melhor, né?
modificarmos os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes, porque tudo é energia, né? Se você pensar mal de alguém, você estará fazendo magia negra, tá? Porque o pensamento cria, modela, plasma. Então, o pensamento é energia. Se você pensar mal de alguém, você estará emanando esta energia negativa que vai retornar para você mesmo. As palavras também são energia. A escrita, as palavras redigidas, escritas em qualquer lugar também são energia. Tudo aquilo que a gente fala, profere alguma palavra, tudo aquilo que a gente escreve também são energias e pode também, né, de alguma forma, retornar àquele que está enviando, porque tudo que vai e volta. Tá? Temos que tomar muito cuidado com o que nós pensamos, falamos e escrevemos. E outra coisa, as nossas atitudes, tá? As nossas ações são também energias. Tá? Então, o pensamento, a palavra, a escrita, a ação, tudo é energia. Tudo é energia. Da mesma forma como a gente emana essa energia, ela acaba retornando a nós. Assim funciona o universo. Tá bom? Nós atraímos aquilo que vibramos. Então, certas companhias espirituais são resultado daquilo que emanamos, vivenciamos, sentimos. Então, emane luz, sinta o amor de Deus, né? O mais importante é ser, sentir e emanar. Então, nós temos que vibrar luz para atrairmos o concurso dos bons espíritos, tá? Só assim, vibrando luz, entrando em conexão verdadeira com Deus, podemos afastar os maus espíritos ou os espíritos trevosos, né? E atrair o concurso dos bons espíritos, dos espíritos da luz. Tá bom? Então se esforcem, né? Orem e vigiem. Prestem atenção nos próprios pensamentos, em suas palavras, na escrita e em suas atitudes. Porque pode ser que atraiamos bons espíritos ou maus espíritos, porque nós estamos participando, co-criando tais realidades, tá? Então, conectem-se com Deus verdadeiramente e poderá, então, estar alocado em dimensões mais elevadas, tá bom? Gratidão a todos, que Deus Todo-Poderoso os abençoe de forma plena e absoluta. Muito obrigado e até o próximo vídeo.